E isso, então, fecha a geometria de posição, os principais tópicos da geometria de posição. Aí nós entramos nos poliedros convexos, que são as figuras sólidas. Tá? Então, por exemplo, esse daí é um poliedro convexo que tem uma face inferior, que é um hexágono, uma face superior, que é outro hexágono, é um exemplo, e tem 6 faces laterais aí, que são quadriláteros. A gente representa, então, olha lá, as arestas visíveis com linha cheia e as arestas invisíveis com linha tracejada. Então, essas linhas tracejadas que aparecem aí, quer dizer, isso está atrás do poliedro, é uma região que eu não consigo ver. Vamos ver alguns nomes, então. Essas quininhas aqui, os pontos de encontro das retas, é chamado de vértice. Esse lado, o encontro de 2 polígonos, é chamado de aresta. Isso é chamado de face, a superfície, né, de cada superfície da face, é chamado de face. Né? Então, deu para entender? Tem um ponto, uma reta e um plano. O ponto chama-se vértice, a reta chama-se aresta e o plano chama-se face. O Euler, o suíço, né, Leonhard Euler, ele descobriu o seguinte, que se você pegar o número de vértices, subtrair o número de arestas e somar o número de faces, dá sempre igual a 2. Né? Vértice menos aresta mais face dá sempre igual a 2. Então, o que tem mais no poliedro é aresta. Sempre o que tem mais é aresta. Mas o número de vértices mais o número de faces supera o número de aresta em 2 unidades. Certo? Então, olha para este poliedro aí. Você é capaz de ver quantos vértices tem? Tem 6 em cima, 6 embaixo. Tem 12 vértices. Quantas arestas tem? Tem 6 em cima, 6 embaixo. 12. Mas tem mais 6 laterais. 18. E faces, quantas tem? Uma em cima, uma embaixo e 6 nas laterais. Total, 8. Certo? Então, vértices, 12. Menos arestas, 18. 12 menos 18 dá menos 6. Mais o número de faces, que são 8. 2. Dá sempre igual a 2. A soma dos ângulos das faces. Certo? Então, aqui, se você pegar a soma das laterais, são quadriláteros. Quadriláteros nós já vimos no curso de geometria plana, que a soma dos ângulos de um quadrilátero é 360 graus. Certo? Já vimos também que a soma dos ângulos de um hexágono são 720 graus. Então aí tem 720 em cima, 720 embaixo e mais 360 vezes 6. Tá? Você pode fazer assim ou simplesmente pega o número de vértices, subtrai 2 e multiplica por 360. Tá? Essas são as 2 fórmulas que você precisa saber para quando te pedirem para você resolver uma questão de poliedro convexo. Tá? Mas tem um detalhezinho que os livros normalmente não colocam. É uma pegadinha. Né? Eles não colocam porque acham que o aluno já vai perceber isso. E eu percebo que a maioria dos alunos não se liga nisso. A aresta, o que é? A aresta é comum a 2 lados dos polígonos. Veja essa verdinha aí. Ela é comum ao polígono da base de baixo, né, do hexágono inferior, e também é comum ao quadrilátero lateral aí. Então, uma aresta representa 2 lados. Certo? Vamos ver isso num exercício? Então, olha o exercício. Um poliedro convexo tem 3 faces triangulares. Opa, faltou o S do faces. 3 faces triangulares. Uma face quadrangular, quadrilátero. Uma face pentagonal. E 2 faces hexagonais. Então, o número de vértices desse poliedro é igual a quanto?
Gente, se você tentar desenhar isso daqui, você vai ficar 3 dias. É muito difícil desenhar um poliedro quando falam só a quantidade de faces e qual é o tipo de cada face, certo? Então, você exemplifica, né? Especifica cada poliedro mais ou menos, cada polígono mais ou menos assim. Olha lá. 3 faces triangulares. Escreve aqui, 3 faces triangulares. Cada triângulo tem 3 lados. Então é 3 vezes 3. Então daria um total de 9 lados. Veja, não são arestas, são lados. Aqui está escrito uma face quadrangular. Escreve uma face quadrangular e sabe que cada quadrilátero tem 4 lados. 1 vezes 4, 4 lados. Uma face pentagonal. Escreve pentagonal, multiplica 1, penta quer dizer 5 lados. Total, 5 lados. Duas faces hexagonais. Escreve aqui 2 hexagonais. 2 vezes 6, 12 lados. Quer dizer que se esses polígonos estivessem dispersos por aí, não tivessem unidos através de arestas, eles teriam aí um total de quanto? Não, seria um total de 7 polígonos, né, dispersos, com um total de 30 lados. Certo? Um polígono está aqui, outro está lá, outro está lá em cima. Então, dispersos. Aí, a hora que você vai unir para formar os poliedros, cada 2 lados vão se fundir e virar uma aresta. Então, 30 lados correspondem a 15 arestas, certo? Então, gente, o número de lados, né, de polígonos tem que ser par, né? Tem que ser par. O número de arestas pode ser ímpar, mas o número de lados total tem que dar par, senão não dá para montar um poliedro. Então, pegou os polígonos dispersos, tinha 30 lados dispersos aí. Cada 2 lados vão se fundir e vão virar uma aresta. Então aí a gente já sabe que quando se juntar todo mundo, vai ser um poliedro, né? Quando é plano eu falo polígono, quando é sólido, espacial eu falo poliedro. Então é um poliedro, será um poliedro com 7 faces e com 15 arestas no total. Opa, se eu sei o número de faces e o número de arestas, eu jogo na relação de Euler, né, em que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces dá sempre igual a 2. Joga aqui o 15 no lugar do A, o 7 no lugar do F, e nós vamos ter aí quanto? Número de vértices igual a 10, né? É isso aí. Alternativa C. Percebeu como é que é um exercício de poliedro? Não vem o desenho, hein, gente? Aliás, exercício, questão, né? Questão de concurso, vestibular, Enem, com geometria, os que vêm desenho, vem figura, conforme a figura abaixo, se prepara. Tá? A maioria não tem desenho, certo? E você tem que interpretar. Algumas vezes fazer desenho é possível. Com coisa espacial é muito difícil, tá? E quando tem desenho, gente, é mais difícil ainda. Já que eles deram desenho, eles vão te cobrar coisa muito mais difícil. Vamos continuar. Poliedros regulares. Poliedros regulares são os seguintes. As faces têm que ser todas do mesmo polígono. Tá? E tem que ser tudo igual também. Tá? Ou é triângulo equilátero, né? Ou é quadrado, ou é pentágono, certo? E estudando esses possíveis poliedros regulares, chegamos à conclusão que só existem esses. O tetraedro, ele é formado por 4 faces, e as 4 faces são triângulos equiláteros. Tá? Não é... Eu posso chamar isso de pirâmide, não tem problema chamar de pirâmide. Mas não é uma pirâmide de base quadrada, é uma pirâmide de base triangular. E
a figura da base é igualzinha às 3 figuras das laterais. O nome disso é tetraedro. É o mais simples dos poliedros regulares. O segundo é o cubo, que é formado de 6 quadrados. 6 quadrados. Tá? Pode ser chamado também de hexaedro regular. Octaedro é formado de 8 triângulos equiláteros. Dodecaedro, formado por 12 pentágonos regulares. Dodecaedro. E o último é o icosaedro, formado por 20 triângulos equiláteros. Só existem esses 5 poliedros regulares. Também são chamados de poliedros de Platão. Tá? Só existem esses 5. Não dá para fazer mais poliedros regulares. Só esses 5. Tá? Com um triângulo equilátero dá para fazer o tetraedro, o octaedro e o icosaedro. Com o quadrado dá para fazer só o cubo. E com o pentágono dá para fazer o dodecaedro. Só esses 5. Tá? Inclusive, o Kepler, o físico, o astrônomo Kepler, ele se baseava nas órbitas dos planetas, ele se baseava, ele imaginava que fosse como se fosse um desses poliedros dentro do outro, certo? Era os 5 planetas que se conheciam na época, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Eles conheciam, dava para ver esses 5 planetas a olho nu. E as órbitas desses planetas dava quase perfeito, como se fosse um desses poliedros regulares um dentro do outro, certo? E aí o Kepler chegou à conclusão de que se existem só 5 poliedros, só existem 5 planetas também. E depois isso não era uma realidade, se descobriram Urano e Netuno, depois Plutão, depois rebaixaram Plutão, certo? Hoje a gente está aí com 8 planetas e poliedros continua 5, não tem mais do que isso. Continuando, vamos fazer um exercício. Em um tetraedro regular, de lado A distância entre os pontos médios de 2 arestas não adjacentes é igual a... Então, esse tipo de exercício até é bom você dar uma desenhada para saber o que eles estão pedindo. Tá, então, vamos desenhar um tetraedro. Ó, tetraedro é isso aí. Tem 4 triângulos. E os 4 triângulos são triângulos equiláteros. O que é ponto médio? Opa, então eu estou traçando aqui, ó, de cada vértice, eu estou traçando uma retinha vermelhinha aí, que vai até o ponto médio de uma das arestas. Bom, se está saindo de um vértice e indo para o ponto médio de uma aresta, os dois estão fazendo a mesma coisa. Então a medida dessas duas retinhas é a mesma, né? Y e Y. Se você pegar bem no meio aqui, ó, aí sim você está fazendo o que ele está pedindo no exercício. A distância entre pontos médios de 2 arestas não adjacentes. Veja, essa aresta que está com a letrinha A não é adjacente. Adjacente é quando liga, assim, né? Uma ligou na outra e chama adjacente. Então, o problema está pedindo qual é o tamanho do X. Qual é o tamanho desse X? Você sabe que a aresta é A. O Y está no meio ali desse triângulo que tem a aresta A. Olha lá. Tem a face, que tem A. O Y liga um vértice até o ponto médio da outra aresta. Bom, então é a altura desse triângulo. Eu posso fazer, por exemplo, por teorema de Pitágoras, né? E o que é o X? Olha lá no desenho. O X liga o ponto médio de uma aresta. Então a aresta é a base. E os lados? Os lados são as alturas Y, que são iguais. Então isso é um triângulo isósceles. O X é a altura de um triângulo isósceles. Então, resolvendo aqui, ó, tá? Como eu sei que o Y é a altura do triângulo equilátero, vocês viram lá no curso de geometria plana,
que a altura de triângulo equilátero é só multiplicar o lado do triângulo equilátero pela raiz de 3 sobre 2, né? Que é o seno de 60 graus. Certo? Então é só multiplicar o valor do lado pelo seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Então aí está o y. Aqui, nesse pedacinho desse outro triângulo, é A dividido por 2. E isso virou um triângulo retângulo. Se é triângulo retângulo, dá para fazer teorema de Pitágoras. Se x ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado igual a y ao quadrado. Pronto, né? Matou a charada. Substitui o y por A vezes a raiz de 3 sobre 2. Fica 3A ao quadrado sobre 4. Passa o A ao quadrado sobre 4 para o outro lado, fica negativo. E vai ficar a raiz quadrada de 2A ao quadrado sobre 4. A ao quadrado tem raiz, o 4 também tem raiz. Então vai ficar a raiz de 2 sobre 2, alternativa D. Então, percebeu? Você usou o conhecimento de geometria plana do triângulo equilátero e o teorema de Pitágoras no triângulo isósceles. Então, geometria espacial não dá para você entender se você não tiver feito o curso de geometria plana. Certo? Vamos continuar. Outro. O cubo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H, indicado na figura, tem arestas de comprimento A. Sabendo-se que M é o ponto médio da aresta AE, então a distância do ponto M ao centro do quadrado ABCD é igual a quanto? Então vamos tentar desenhar aqui. Ó, ele quer saber essa linha vermelha aí. Qual é o tamanho desta linha vermelha? É a distância do ponto M ao centro do quadrado ABCD. Isso daqui o que é? Essa linha azul é metade da diagonal do quadrado. Metade da diagonal do quadrado. Ah, esse triângulo aqui, quanto vale essa altura aqui? Metade da aresta do cubo. Certo? Então, para achar o tamanho do tracinho vermelho maior, eu vou precisar saber o tracinho vertical, que é metade da aresta, e o tracinho horizontal, que é metade da diagonal do quadrado. Aí eu faço o teorema de Pitágoras, acabou, porque isso daí é um triângulo retângulo. Tá aqui o x da questão. Vamos pegar agora no quadrado. Vamos ver como é que a gente calcula a metade da diagonal do quadrado. Aqui é A sobre 2, aqui também é A sobre 2, e aqui é o y que a gente precisa, que é a metade da diagonal do quadrado. Então, fazendo o teorema de Pitágoras de novo, percebeu? Olha aí. Mudou o tetraedro para cubo, mas o que o aluno precisa saber? Teorema de Pitágoras, né? Triângulo. Somando isso daqui, dá 2A ao quadrado sobre 4. Aqui é o x, veja o triângulo que liga o ponto médio M ao centro do quadrado é esse, em que aqui é x, aqui é o y e aqui é A sobre 2, certo? Como é que faz para descobrir o x? Teorema de Pitágoras de novo. Né? Só que agora eu já sei o valor do y, substituo, o y ao quadrado é 2A ao quadrado sobre 4, substitui ali, faz a continha, precisa saber, né, levar ao quadrado, subtrair fração, né, que está no curso de qual curso? A forma divertida de aprender matemática, e também foi revisto no curso As Bases da Álgebra, né? Tá aí. Somando isso, nós chegamos a 3A ao quadrado sobre 4, tira a raiz disso, A ao quadrado tem raiz, o 4 também tem raiz, o 3 fica preso dentro da raiz. Alternativa
C. Percebeu? Mais uma questão de geometria espacial que se resolve com conhecimentos de geometria plana.